Olá pessoal, os cientistas são pessoas bastante peculiares que às vezes fazem uns experimentos, digamos, estranhos, como por exemplo criar novas raças de animais cruzando as mais diversas espécies existentes no nosso planeta. Mas acreditem, vocês precisam ver os resultados dessas experiências. Então sentem-se à vontade e vamos lá! Zebroide. Você alguma vez já se perguntou se as zebras se dão bem com seus parentes distantes, como os cavalos ou jumentos? Pois saiba que, graças aos cientistas, nós sabemos que elas se dão muito bem e, como resultado dessa amizade, podem nascer os zebroides. Zebroide é o nome geral dado a todos os híbridos de zebra com qualquer outro equino, como os cavalos, burros e pôneis. Geralmente, para que um pequeno zebroide nasça, são cruzados uma zebra macho e uma fêmea de outro tipo de equino. Na maioria das vezes, as formas do corpo dos filhotes são semelhantes às da mãe, com as linhas herdadas do pai, geralmente nas pernas e em partes do pescoço e do tronco. Os zebroides, assim como outros híbridos de equinos, são criados principalmente para o uso prático, por serem animais de montaria ou de carga. Na África, os híbridos são melhores que os cavalos e burros tradicionais, já que são resistentes às picadas das moscas tsetse e são mais receptivos ao adestramento do que as zebras selvagens. Frango sem penas. Ué, se existem gatos sem pelo, por que não criar galinhas sem penas? Bem, nós também achamos que a ideia de criar aves carecas sem qualquer pena ou penugem parece bastante estranha, mas os moradores de regiões quentes, onde a temperatura do ar no verão pode ultrapassar os 50 graus Celsius, sabem como as aves sofrem com isso. Devido ao calor em Israel, cerca de 10 mil animais domésticos e de fazenda morrem anualmente. Isso foi o que levou os cientistas israelenses a desenvolver um animal híbrido que pudesse viver em climas quentes. O especialista israelense Avigdor Kahaner levou 25 anos para criar as galinhas sem penas. Ele usou frangos de corte como base genética e os cruzou com galos de pescoço pelado e outras variedades com poucas penas. Para dizer a verdade, o resultado é bastante assustador, mas esses animais toleram muito bem o calor e são resistentes a parasitas. Agora, um fato impressionante: o personagem principal de um famoso filme russo chamado As 12 Cadeiras, um vigarista chamado Ostap Bender, fundou uma empresa chamada O Frango Perfeito. E ele vendia isso mesmo, frangos sem penas. Na história, tudo não passava de uma fraude, mas vai saber. Vai ver, os descendentes daquele astuto homem foram para Israel e realizaram o negócio de seu avô. Cão-lobo de Saarlus. Esta raça de cães de serviço são fruto dos cruzamentos realizados por Linder Saarlus entre uma loba chamada Fleur e um pastor alemão chamado Gerhard van Franseno. Os cães-lobos de Saarlus vivem de acordo com o princípio de matilha e reconhecem o seu dono como líder sem a necessidade de qualquer treinamento especial. Eles são animais independentes, porém são muito apegados ao seu líder. Esses cães, assim como seus ancestrais lupinos, mantêm-se instintivamente a uma distância segura de pessoas ou animais que possam prejudicá-los e estão sempre prontos para recuar no caso de uma ameaça iminente. Eles também podem mudar seu comportamento de forma brusca dependendo da situação e passar de calmos e indiferentes a repentinamente agressivos. No entanto, os cães-lobos nunca latem, eles só uivam ocasionalmente. Embora esta raça seja considerada doméstica, os cães-lobos têm um instinto de caça bem desenvolvido e podem caçar em matilhas como os lobos. Eles podem ser usados como cães-guias para cegos. Esse é um trabalho bastante incomum para animais que têm predadores selvagens na família, não acham? Ligre. O ligre surgiu do cruzamento entre um leão macho e uma tigre fêmea.
Atualmente, ele é o maior representante da família dos felinos. Os ligres se parecem com leões enormes, ou melhor, gigantes, com algumas listras levemente borradas herdadas da mãe da tigresa. Você já ouviu falar dos antigos leões da caverna que foram extintos há cerca de 10 mil anos? Se você quiser saber como eles eram, basta olhar para os ligres. O único detalhe é que você não os encontrará na natureza. Afinal, leões e tigres quase nunca se encontram em ambientes naturais. No entanto, as condições dos jardins zoológicos são completamente diferentes. O maior dos híbridos atuais é o Hércules. Ele pesa 450 quilos, o equivalente a cerca de 2 leões comuns ou 100 gatos domésticos bem alimentados. A única desvantagem destes gatos enormes é a incapacidade de produzir descendentes entre si. No entanto, existem casos de nascimento de liligres, ou seja, filhotes de ligresas com leões. Urso grolar. O que aconteceria se um urso polar e um urso pardo fossem cruzados? Nasceria um incrível ursinho híbrido, o urso grolar. Os primeiros registros do cruzamento entre ursos polares e pardos são do zoológico da cidade alemã de Halle, onde desde 1874 vários filhotes híbridos já nasceram. Eles são brancos ao nascer, mas depois ficam amarelo-amarronzados ou marrons claros. Eles podem se reproduzir entre eles, mas a principal característica deste híbrido não está na cor da pelagem nem no seu comportamento. Os grolares, às vezes, são encontrados na natureza selvagem. No entanto, existem apenas 3 casos confirmados de hibridização natural fora dos zoológicos. Embora os ursos pardos e polares sejam geneticamente semelhantes e frequentemente existem em um mesmo território, eles tendem a evitar um ao outro e, consequentemente, não geram descendentes um com o outro. Cabra com ovelha. A cabra doméstica é descendente do cabrito montés, enquanto o carneiro doméstico é considerado descendente do muflão asiático. Eles têm número de cromossomos diferentes e, portanto, a prole dessa união tão estranha não tem uma vida longa, mas às vezes os híbridos conseguem sobreviver. Da mãe ovelha, esses animais herdam os pelos grossos e o corpo pesado. Dos pais ganham as patas longas e às vezes os chifres. Ao contrário dos pequenos cordeiros e cabras, os híbridos são muito ativos, crescem muito mais rápido e quase não adoecem. De acordo com os donos desses animais, eles exteriormente se parecem mais com as ovelhas, com uma pelagem farta, como a de um pastor do Cáucaso. Na primavera, no entanto, elas mudam de pelagem, como as cabras. A genética é mesmo um negócio muito doido. Vaca escocesa. Se você gosta de admirar fotos de paisagens diferentes, então você já deve ter visto imagens desses animais incrivelmente bonitos e fofinhos pastando em encostas verdes. As vacas escocesas foram obtidas como resultado do cruzamento de raças montanhosas grandes com pequenas variedades de bovinos que viviam nas Ilhas Hébridas, a oeste da Escócia. Esses animais incomuns são cobertos de 2 camadas de pelos grossos, longos e densos. Por cima está o pelo externo grosso e denso, cujo comprimento chega a 30 centímetros. Por baixo está um subpelo macio e quente. Os olhos desta vaca ficam escondidos detrás de uma franja que cria uma barreira contra o vento, a chuva e a neve. Essa franja protege também contra insetos que podem causar infecções perigosas. Apesar de sua aparência incomum, essas vacas são bastante consistentes com o clima da região onde nasceram. As frequentes baixas temperaturas e os ventos e chuvas fortes exigem uma certa resistência dos animais locais, e é justamente esta uma das principais características das vacas escocesas das terras altas. Mas essas vacas fofas se destacam não só pelo comprimento de sua pelagem, mas também pelas proporções do seu corpo. Graças às patas curtas, os animais podem mover-se livremente pelas encostas das montanhas sem medo de cair. Forquinho. Apesar do nome desse animal parecer uma palavra inventada por uma criança, os forquinhos existem. Eles são um híbrido raro entre uma fêmea de golfinhos roás e um macho de falsa orca. Existem apenas 2 exemplares em cativeiro e ambos estão em uma reserva marinha no Havaí. O tamanho dos forquinhos está entre os tamanhos das espécies de cruzamento, assim como outras de suas características, como o número de dentes, por exemplo. Talvez você esteja se perguntando como esta criatura surgiu. Para dizer
dizer a verdade, não temos ideia. Talvez houvesse uma atmosfera muito romântica no aquário. Segundo os cientistas, esses híbridos podem ocorrer na natureza, isso é, sem intervenção humana, embora até hoje nenhum caso tenha sido registrado. Gato savana. Vocês lembram da princesa Jasmine que tinha um tigre doméstico? Bem, se você sempre quis se sentir como a filha de um sultão, mas esse felino simplesmente não cabia no seu apartamento, temos uma solução para o seu problema: o gato savana. Esta raça de gatos surgiu nos Estados Unidos no início dos anos 80. A ideia dos criadores era gerar um gato doméstico de tamanho grande, com uma pelagem exótica e selvagem, mas que ao mesmo tempo fosse dócil. Foi assim que surgiu esse híbrido de serval africano selvagem com um gato doméstico comum. Os savanas são gatos bastante grandes, podem chegar a 60 centímetros de altura e pesar cerca de 15 quilos. Além do tamanho e da cor, os savanas herdam de seus parentes selvagens o amor por passear ao ar livre e a ausência de medo de água. Jagleão. O híbrido de jaguar com leoa é um animal incrivelmente belo. Esses animais geralmente são de cor preta, com leves manchas escuras. Esses híbridos se assemelham muito aos leões, são bastante grandes e têm até uma pequena juba. Os dois jagleões mais famosos são a Jazara e o Tsunami, nascidos na reserva Bear Creek, em Ontário, no Canadá, sem qualquer interferência dos cientistas. Os pais desses felinos incomuns cresceram juntos e em algum momento resolveram procriar. O resultado é lindo. Mangalista. Não, isso não é obra de computação gráfica, muito menos um porco de peruca. Isso é uma raça real. O porco mangalista foi criado em 1833 pelo arquiduque húngaro József, ao cruzar porcos domésticos e selvagens. A pelagem espessa não vem das ovelhas, como muitos pensam, mas justamente dos seus antepassados selvagens. Os mangalistas têm um tamanho médio e uma estrutura óssea densa e forte. Eles têm uma pelagem longa e muito espessa, que os protegem nos meses de frio intenso. Durante este período, os porcos da raça mangalista ficam parecidos com cordeiros, especialmente à distância nos campos. Quando o clima começa a esquentar, a camada mais grossa de pelo desaparece e o pelo restante fica todo enrolado. Os bebês mangalistas nascem listrados e incrivelmente semelhantes a pequenos javalis, mas com o passar do tempo as listras infelizmente desaparecem. Sedosa. E para terminar a nossa lista, mais uma raça de galinha. Pois é, quem imaginaria que estas aves poderiam ser tão incomuns a ponto de entrar no nosso vídeo 2 vezes? As galinhas sedosas da China são uma raça muito antiga. O famoso viajante Marco Polo, já no século XIII, descreveu detalhadamente essas aves incríveis em suas anotações sobre a China. Mesmo que você nunca tenha visto uma sedosa ou visto só em fotos, você jamais a confundirá com qualquer outra raça. Elas são fofas, literalmente. Quando as primeiras galinhas desta raça surgiram na Europa, acreditava-se que elas eram um resultado do cruzamento de galinhas com coelhos. Dá para entender como surgiu essa lenda.